A reforma da Previdência do funcionalismo público de São Paulo foi aprovada em meio a tumulto e confusão, como conta o Daniel Lian. Em meio a confrontos, a reforma da Previdência do Estado de São Paulo foi aprovada. 59 deputados votaram favoravelmente ao projeto de lei e 32 contra. Eram necessários 57 votos. Servidores chegaram a invadir a Assembleia e entraram em confronto com a polícia dentro e fora do Parlamento Paulista. O saldo foi de muitos prejuízos, com salas, corredores, móveis e vidraças danificados, até mesmo hidrantes foram abertos. A tropa de choque interveio com balas de borracha, gás-pimenta e bombas de efeito moral. O deputado estadual pelo PP, delegado Olim, disse que a democracia foi atingida com a guerra vista no local. Bom, eu acho que é uma democracia. Você tem o direito a vir aqui, o deputado votar. Teve deputado que não conseguia sair do seu gabinete. Os deputados foram xingados aqui. Destruíram todos os banheiros aqui dentro. Eu acho um absurdo isso. A pessoa pode vir aqui. Eu acho que ela tem o direito de vir aqui, protestar, é um direito dela, porque é o futuro dela. Mas não vir aqui, a democracia não é isso. Democracia, você tem o seu direito, eu tenho o meu direito. Não podem fazer o que fizeram aqui. E se você não colocasse tropa de choque, eles teriam quebrado tudo, quebraram os vidros da entrada aqui. Ainda dentro do plenário, que precisou ser cercado por policiais para que houvesse o segmento das votações das emendas, o presidente da Lesp, deputado Cauê Macris, do PSDB, lamentou o quebra-quebra. Os manifestantes que vieram aqui de maneira legítima, colocar suas posições, sejam elas contrárias ou favoráveis à reforma, enxergaram e assistiram o palco de uma depredação por parte de alguns poucos black blocs e também vândalos que acabaram se juntando a esses black blocs, que quebraram muitas coisas dentro da sede do Poder Legislativo. Um dos oposicionistas, deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, chegou a pedir a suspensão dos trabalhos. Eu pedi em vários momentos para que houvesse a suspensão dos trabalhos. Aliás, desde o início, quando começou a sessão, eu já fiz uma intervenção pedindo para que o presidente tirasse a tropa de choque. Eu falei, não combina, tropa de choque dentro da Assembleia Legislativa. Ele não tirou, aí aconteceu isso. Com a aprovação da reforma, o tempo mínimo de contribuição passa a ser de 25 anos no caso de aposentadoria voluntária. A alíquota de contribuição salta de 11% para 14%. A idade mínima para as aposentadorias comuns será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Professores, policiais civis, agentes de vigilância e de escolta penitenciários, assim como servidores que tenham condições especiais ou portadores de deficiência, terão regras diferenciadas. O governador João Dória se pronunciou através das redes sociais, dizendo que parlamentares honraram os votos que receberam nas urnas, permitindo que o governo de São Paulo tenha equilíbrio fiscal e recupere sua capacidade de investimento. Destacou ainda que o gasto com a Previdência já é maior que o orçamento da saúde, segurança e educação. Sobre os protestos e relatos de servidores do Estado feridos, Dória comentou que não pode deixar de registrar seu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação dentro e fora da Lesp, com depredação do patrimônio público, intimidação a parlamentares, agressão a policiais e desrespeito à democracia. Com a medida, o governo espera conseguir uma economia de 32 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. A confusão deixou ao menos 20 pessoas feridas. A mudança não precisa de sanção do governador João Dória, porque o texto do projeto de emenda à Constituição veio do Executivo. As alterações devem entrar em vigor 90 dias após a publicação no Diário Oficial. Alguns deputados acusam a PM de usar bombas vencidas contra manifestantes durante a votação da reforma da Previdência aqui em São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, se referiu sobre um episódio como uma guerra. Segundo ele, mais de 40 bombas de gás vencidas teriam sido usadas, além de mais de 100 balas de borracha. Nos artefatos, é possível ler um aviso de perigo, caso seja usado fora do prazo de validade. Questionada, a Secretaria da Segurança Pública
Pública aqui de São Paulo não confirmou que foram utilizados artefatos vencidos, mas afirmou que, mesmo fora da validade, os gases não prejudicam a saúde, só são menos efetivos. Em uma nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a PM usou equipamentos de menor potencial ofensivo, conforme procedimentos operacionais reconhecidos internacionalmente, a fim de garantir a integridade de todos e restabelecer a ordem. Bom, Rodrigo Constantino, ontem, durante essa confusão, nós inclusive aqui na Jovem Pan interrompemos a programação, fizemos uma transmissão ao vivo, ouvimos parlamentares. Agora, é uma confusão poucas vezes vista na Assembleia. E muito lamentável, né? A boa notícia é que foi aprovada a reforma. E não é uma questão ideológica, é uma questão de aritmética. Os estados não vão ter condições de pagar a folha de pagamento da ativa e os aposentados no futuro. São Paulo nem é dos piores quadros, né? Mas outros estados, inclusive, estão em situação muito pior e muitos governados pela esquerda estão tendo que aprovar também reforma previdenciária, porque vamos lembrar que o Dória, justiça seja feita, foi um dos que defenderam a inclusão de estados e municípios na reforma federal. Ele não se escondeu atrás da impopularidade da reforma. Outros governadores se esconderam e depois tiveram que agir de forma contraditória e hipócrita, propondo reformas similares em seus estados. Aconteceu na Bahia, aconteceu no Ceará, e são governos de esquerda. Então, o PSOL, o PT, esse pessoal luta contra o país, e sempre. Né? O deputado do PSOL fala que tropa de choque não combina com o parlamento. O que não combina com o parlamento, que é a palavra, que é diálogo, é exatamente vandalismo e terrorismo, é black bloc, é vagabundo, como disse o deputado estadual Arthur Duval, o mamãe falei do MBL, né? Então, são sim vagabundos pela forma que estão agindo. Estão mostrando que esses sindicalistas lutam, na verdade, para preservar privilégios de uma casta de servidores públicos à custa da população trabalhadora. Quem estava ali representando o trabalhador eram os policiais, ou então todos aqueles que vão ter que pagar essa fatura da depredação de patrimônio público. E mostra mais uma incoerência também, porque os mesmos que justificam de alguma forma o ato criminoso de Cid Gomes no Ceará, de pegar uma retroescavadeira e jogar em cima de policiais grevistas, porque a greve é ilegal, agora invertem o sinal e falam que a polícia não pode ser truculenta e não pode ter tropa de choque contra manifestantes, entre aspas, que estão ali cometendo atos ilegais de violência, intimidação e depredação de patrimônio. Ou seja, é uma total incoerência. Agora, os cães ladram e mordem, inclusive, ou quebram tudo e agridem, porque as cenas são chocantes, mas a caravana do progresso continua. Ô Zé Maria, é uma discussão que você ouviu muito no ano passado, com o debate da reforma da Previdência. Alguns parlamentares que nós ouvimos ontem diziam o seguinte: já se foi o tempo em que a reforma da Previdência afetava politicamente um parlamentar. É uma necessidade, né, Zé Maria? Agora inverteu, até aumenta a popularidade. Olha, Tiago, o que nós estamos vendo aí, a história me mostrou que quando acontece esse tipo de embate físico, é porque já perdeu a ideia. Pode adiar a votação um dia, uma semana, mas significa que perdeu no debate, perdeu na ideia. Eu estou, Tiago, esperando o grande debate sobre Previdência, em que se vota a reforma da Previdência total, ou seja, como se aposentam os cidadãos brasileiros. Agora, as reformas ainda vêm com certos privilegiados se aposentam assim, outros se aposentam assim, outros se aposentam assado, ou seja, ainda existem privilégios. A chave virou. Agora todos entendem, o governo não pode continuar pagando aposentadorias especiais, mantendo a tal estabilidade geral para os servidores públicos de forma impune. O governador de São Paulo, João Dória, tentou colocar essa reforma da Previdência no projeto geral aprovado por aqui, mas não conseguiu. Como disse o Constantino, a esquerda, principalmente do Nordeste, queria fazer um biombo ali, se escondendo atrás da possível impopularidade da reforma da Previdência. Mas a gente vê, através do resultado da eleição, de que o povo entendeu que seriam vantagens para alguns, para um grupo pequeno, em detrimento do que pensa, do que sente o resto do país. A chave virou. E é isso mesmo. Agora é popular defender cortes em privilégios, cortes em aposentadorias especiais desse tipo.
O que essas pessoas têm de diferente, que tem que ter aposentadoria diferente e todo mundo pagando, né? E só para fechar, o governador João Dória não precisa sancionar esse projeto, porque como veio do Executivo, depois de aprovada a matéria na Assembleia, já vai automaticamente para a publicação.